E convidar a igreja para juntos lermos a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Palavra do Senhor para os nossos corações. Nós vamos falar sobre o tema Aprendendo sobre oração à luz de 1 Tessalonicenses 5,17. Tá bom? Aprendendo sobre oração à luz de 1 Tessalonicenses 5,17. Dá para a gente ler juntos? É um texto pequeno e a gente já consegue internalizar e guardar no nosso coração. Como é que diz? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Curva a sua fronte, vamos orar em nome de Jesus. Ó Pai, nós louvamos o Teu nome, nós engrandecemos o Teu nome e nós declaramos as Tuas maravilhas. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade, por esta rica oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para Te adorar na beleza da Tua santidade e também ouvir a Tua voz a partir da exposição da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para a gente considerar o texto sagrado. Eu quero começar chamando a atenção dos irmãos para a seguinte ilustração. Quem aqui já assistiu o filme Desafiando Gigantes? Por favor, levante a mão aí. Quem assistiu o filme Desafiando Gigantes? Muito bem. Muitos criticam aquele filme. Porém, o filme, apesar de ter algumas coisas que realmente são dignas de uma análise mais aprofundada ou mais crítica, o filme em si é muito bom, traz uma mensagem muito interessante para os nossos corações. E quando a gente lembra daquele filme, e se você for no YouTube colocar o nome do filme, a cena principal daquele filme, que vai estar aí sendo divulgada e mais acessada, é aquela cena onde o técnico faz com que o aluno caminhe, com o outro sobre os seus ombros, as suas costas, por todo aquele campo. É uma cena assim, que mostra a superação, o esforço, a garra, e essa cena marcou. É uma cena motivacional, que traz assim um impulso para a vida da gente. Porém, tem uma cena no filme que ela quase que passa desapercebida. E que, no meu entender, não sou nenhum crítico de cinema, eu sou um pastor, eu sou um teólogo, mas no meu entender é a cena principal, pelo menos para mim. É que tem uma cena no filme em que o capelão da universidade, todos os dias ele passava sobre os armários daqueles alunos e ele intercedia por aqueles alunos representados naqueles armários. Lembra dessa cena? Todos os dias ele orava e ele pedia a bênção de Deus sobre aquela universidade, sobre aqueles alunos, sobre aquelas vidas, sobre aquele time. E parece que a oração dele não está tendo resultados. Porque o time só perdia, os alunos são os piores, o técnico está cheio de problemas, a começar na sua casa, com a sua própria esposa. É um caos total. Até que Deus começa a responder a oração daquele velho capelão e a coisa começa a mudar. E de fato, a oração
muda as circunstâncias. A oração muda as coisas. A oração é fundamental se nós queremos ver mudanças na nossa vida, na sociedade, na vida da igreja. Mas a pergunta é: o que é oração? A outra pergunta que nós deveríamos levantar: se nós entendemos, se nós temos ciência ou consciência da importância da oração, por que será que nós não oramos como deveríamos orar? Por que será que nós não dedicamos tempo como nós deveríamos dedicar a uma vida de oração? Foi feita uma pesquisa no Brasil e chegou-se à conclusão que a média de oração por dia na liderança da Igreja Evangélica Brasileira não chega a 15 minutos por dia. Se a liderança está assim, imagine os liderados. Imagine as ovelhas. Então, se nós entendemos o valor da oração, a importância da oração, por que será que nós não oramos como deveríamos orar? É preciso a gente parar um pouquinho para pensar sobre isso. E falarmos com Deus. E pedirmos a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E dizer: Senhor, restaura na minha vida o altar da oração. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu trouxe aqui algumas frases, eu anotei para não esquecer, de alguns autores, a grande maioria desconhecidos, mas que são interessantíssimos. Por exemplo, um teólogo disse que a causa de todo fracasso na vida de um cristão é a falta de oração. Quando nós não oramos, nós fracassamos, nós claudicamos, nós estamos propensos à queda, fadados ao fracasso. É preciso a gente pensar nisso. Segunda frase que eu achei interessante, de um teólogo chamado A.J. Gordon, que ele disse assim: nenhum homem pode viver corretamente se não orar corretamente. A nossa vida depende da nossa oração, e da oração correta, da oração que está sendo feita na presença de Deus e de acordo com a vontade de Deus, como nós vamos ver aqui na definição de oração. Então, nenhum homem pode viver corretamente se não orar corretamente. A minha vida, a sua vida, ela precisa ser banhada, pautada, fundamentada em oração, em comunhão com Deus. Outro autor, ele diz assim: depois que orarmos, podemos fazer mais do que orar, mas enquanto não orarmos, não deveríamos fazer coisa alguma. Depois que orarmos, podemos fazer mais do que orar, mas enquanto não orarmos, não deveríamos fazer nada, coisa alguma. Ou seja, você orou, então pode sair para distribuir os currículos. Mas se você não orou, você não deveria sair para distribuir os currículos. Você orou, pode iniciar o namoro, mas você não orou, não deveria iniciar o namoro. Depois que orarmos, podemos fazer mais do que orar, mas enquanto não orarmos, não deveríamos fazer absolutamente nada. Não deveríamos tomar nenhuma decisão, dar nenhum passo, fechar qualquer negócio, fazer nada na nossa vida, sem que antes nós tivéssemos colocado diante de Deus em oração. Lembra lá do exemplo no livro de Josué, se não me engano, no capítulo 9, quando o povo de Deus não orou, não consultou o Senhor e fez aliança com os seus inimigos? E pagaram um preço muito alto, simplesmente porque não consultou a Deus, acabou fazendo aliança com os seus inimigos, que chegaram dando uma de fracos, gente simples, gente que estava passando necessidade, e o povo de Deus nem orou, nem consultou o Senhor,
e acabou fazendo aliança com os seus inimigos. É interessante que quando os nossos pais puritanos, e nós somos uma igreja que é herdeira da tradição puritana, os nossos pais puritanos, quando iam construir as suas casas, os arquitetos que planejavam casas para os puritanos ingleses, eles sabiam muito bem que toda casa de um puritano tinha que ter um quarto só para oração. Havia um quarto reservado na casa só para oração. E diz a história que um dia um puritano pediu para que um arquiteto fizesse um desenho da sua casa, e quando ele trouxe o desenho, não tinha o quarto de oração. E aquele puritano disse assim: eu estou vendo aqui a derrocada ou a queda da Inglaterra, porque no dia que nas casas da Inglaterra não tiverem um quarto de oração, esse país chegou ao seu fim. Tamanha a visão que eles tinham da importância da oração. Lutero orava 2 horas por dia. E diz os seus biógrafos que havia dias que Lutero estava tão ocupado, mas tão ocupado, tinha tanta coisa para ele fazer, que ele dizia assim: eu vou me levantar mais 2 horas mais cedo, então 4 horas para orar, porque eu tenho tanta coisa para fazer que eu não posso começar o dia de qualquer maneira, eu tenho que começar orando. Então ele orava 4 horas quando ele estava com muita coisa para fazer. Nós somos o contrário, né? Eu tenho tanta coisa para fazer que não precisa nem orar. Deus sabe, Deus conhece, Deus vai entender. O reformador Martinho Lutero dizia: não, a minha agenda está tão lotada que eu vou precisar dedicar, além das 2 horas que eu já dedico, eu vou dedicar mais 2 horas para que eu possa orar ao meu Deus e pedir a direção de Deus para a minha vida. Pois bem, o que é oração? Você já parou para pensar sobre o que é oração? Nós vamos aprender, à luz desse texto aqui, alguns princípios sobre oração. Mas eu preciso, além desses princípios, eu preciso entender o que é oração. O que é oração? Conta-se que Dwight Lyman Moody, um dia, ele foi pregar numa igreja e o tema da sua pregação era exatamente oração. Ele ia falar sobre oração. E ele resolveu iniciar o sermão com uma pergunta para a plateia que estava ali, para aquela igreja que estava reunida. E ele disse: meus irmãos, o que é oração? Quem gostaria de responder essa pergunta? O que é oração? E diz a história que uma criança levantou as mãos para responder a pergunta. E o pregador disse: ok, responda o que é oração. E a criança disse: oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas concernentes à sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados, em gratidão a Ele pelas suas misericórdias. A criança citou o Catecismo Menor de Westminster. E diz a história que Dwight Lyman Moody colocou a mão na cabeça daquela criança e disse: menino, dê graças a Deus por você ter nascido na Escócia. Será que se nós perguntássemos hoje o que é oração, as nossas crianças responderiam com tanta propriedade como aquela criança respondeu naquele dia? Será que os adolescentes responderiam? Será que os jovens das nossas igrejas responderiam? Será que os adultos responderiam?
Será que a liderança da igreja, a própria liderança, diáconos, presbíteros, gente de cabelo branco, gente que está na igreja há 20, 30 anos, será que conseguiria responder com tanta propriedade bíblica, teológica, como aquela criança respondeu? A oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus. É isso. É falarmos com Deus e colocarmos diante de Deus os nossos desejos, os nossos anseios. Mas é em nome de Cristo. E por coisas que são concernentes com a vontade de Deus, revelada na sua palavra. E na oração nós confessamos ao Senhor os nossos pecados. E nós também agradecemos ao Senhor. Veja que coisa extraordinária, meus irmãos. Como nós precisamos voltar aos nossos símbolos de fé. Como nós precisamos voltar aos catecismos da igreja. O breve catecismo, o catecismo maior, a confissão de fé de Westminster. Para que a gente possa ir internalizando no nosso coração a teologia bíblica. A confissão de fé e os catecismos não é nada mais, nada menos do que uma exposição sistemática das Sagradas Escrituras. Das Sagradas Escrituras. Então, se você se diz reformado, se você se diz calvinista, presbiteriano, você deveria conhecer muito bem, não só a tradição dos nossos pais, que eram homens de oração, mas você deveria conhecer os nossos símbolos de fé. Porque neles você tem uma exposição fiel e sistemática das Sagradas Escrituras. John Knox, o pai da igreja presbiteriana, escocês, ele era um homem de oração, ele orava horas e horas. Diz a história que muitas vezes a sua esposa ia chamá-lo no quarto para que ele pudesse se alimentar, e ele dizia: como é que eu posso me alimentar? Se o meu povo está indo para o inferno. E ele jejuava e orava para que o Senhor desse a Escócia para ele. E há aquela frase famosa que ele dizia: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. A Escócia era católica romana, e em pouco tempo ela se tornou reformada, presbiteriana, impactada pela palavra de Deus. Por quê? Porque existia ali um homem de oração, de joelhos dobrados, dizendo: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Pois bem, o texto que nós lemos da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, ele está num contexto em que Paulo está terminando a carta, e ele ensina para aquela igreja várias virtudes. E dentre elas, ele está chamando a atenção para a oração. Ele diz que nós não devemos apagar o espírito, nós não devemos desprezar as profecias, e que nós devemos orar sem cessar. O interessante é que na língua grega, nós temos aqui uma única palavra em grego. E, gramaticalmente falando, nós podemos dividir, ou nós podemos declinar esse verbo em 5 pontos, para que a gente possa tirar dele aqui algumas lições para nós. Primeira lição que esse texto coloca para nós é que a oração é um dever de todos nós. Como é que Paulo está dizendo aí? Orai sem cessar. E quando a gente olha o texto gramaticalmente, ele está no plural, a segunda pessoa do plural. E Paulo, assim, ele está se dirigindo não ao pastor da igreja, não ao conselho da igreja, à junta diaconal ou às irmãs da SAF. Paulo está se dirigindo, assim, a toda a igreja. Paulo está se dirigindo à igreja como um todo, da criança ao velho, do leigo ao oficial, do porteiro ao púlpito.
Paulo está dizendo para aquela igreja de Tessalônica: igreja de Tessalônica, orem sem cessar. É um dever de todos nós. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque às vezes nós achamos que a oração é um dever pura e simplesmente do pastor da igreja. Quem deve ler a Bíblia e orar é o pastor, porque, entre aspas, é um profissional da religião. Então o pastor é que tem que ter uma vida de oração, de leitura da palavra, que tem que ter uma vida devocional ativa. Mas eu sou um profissional liberal, eu acordo cedo, eu passo o dia trabalhando, eu corro para lá, corro para cá, eu não tenho tempo para essas coisas da religião. Não, querida, a gente não está falando aqui de religião. Nós estamos falando aqui de uma vida de piedade, uma vida piedosa diante de Deus. Nós estamos falando aqui de um exercício espiritual que deve ser realizado não só pela liderança da igreja, mas por toda a igreja. Por isso que Paulo está dizendo que é um dever de todos nós. Ele está se dirigindo à igreja dizendo assim: orai sem cessar. Igreja de Tessalônica, orai sem cessar. Na Nova Almeida eles colocam: orem sem cessar. E como nós estamos diante de uma carta inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela ultrapassa os limites e a fronteira do tempo. Ela chega até nós com a mesma autoridade que chegou na igreja de Filipos, e está dizendo: igreja presbiteriana do Pirangi, orem sem cessar. É um dever do pastor Diogo, é um dever dos presbíteros que formam o conselho, é um dever da junta diaconal, é um dever de cada sociedade interna, é um dever de cada membro, de cada família, de cada irmão, viver uma vida de oração na presença de Deus. Isso põe por terra, meus irmãos, aquela ideia da irmã de oração, ou do irmão de oração, do super espiritual. Olha, fulana de tal é uma mulher de oração. No movimento pentecostal isso faz sucesso. A irmã de oração. Olha, aquela mulher ali, ela ora tanto que eu acho que ela não pisa nem no chão. Anda flutuando. Aquele irmão ali, olha, é um homem de oração, o canelinha de fogo. Não, meu irmão. Todos nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Se nós somos igreja, se nós somos povo de Deus, se nós somos crentes em Jesus Cristo, nós precisamos ter uma vida de oração na presença de Deus, da criança ao mais velho da igreja. Por isso que Paulo coloca no plural. Ele está dizendo: orai sem cessar. Segunda lição que nós vemos aqui é que a oração ela deve ser uma prática constante na nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha aqui o texto, nós vemos que o texto ele está no tempo presente. Paulo está dizendo assim: orai hoje, orai amanhã e orai sempre. Não é uma coisa de um dia na semana, ou de uma vez por mês, ou de uma campanha especial de oração. Paulo coloca no tempo presente exatamente para dizer assim: a oração deve ser uma constante, deve ser um hábito na nossa vida. Isso tem que fazer parte da sua vida, do seu dia a dia. Porque orar numa campanha de oração, meu irmão, é muito fácil. Orar uma vez por semana é muito fácil. Talvez não seja tão fácil assim, porque se tem um culto que é menos frequentado nas igrejas, são os cultos de oração. É o culto menos frequentado. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que a oração ela deve ser uma prática contínua, constante, um hábito na nossa vida.
que ele está dizendo é: ore hoje, ore amanhã e ore sempre. Ore sempre. Viva uma vida ativa no que diz respeito à oração. Então você inicia o dia orando, você continua o seu dia em oração, você termina o seu dia em oração, e é semana após semana, mês após mês, enquanto Deus lhe der fôlego de vida, você precisa orar. A oração precisa se tornar um hábito na minha e na sua vida. É uma constante. Alguém já disse que a oração é a respiração da nossa alma. Será que a gente consegue passar 10 minutos sem respirar? Você já tentou? Eu não sei quanto tempo um ser humano consegue ficar sem respirar. Talvez o Dr. Medeiros depois possa nos ajudar nisso aí. Mas eu sei que não é muito tempo, não. Se você parar de respirar, você morre. Então, eu concordo com essa ideia de que a oração é a respiração ou o oxigênio da nossa alma. Quando você para de orar, meu irmão, quando você para de ler a Bíblia, quando você para de buscar as coisas de Deus, os exercícios espirituais, não tenha dúvida, você vai morrendo espiritualmente. Você vai perdendo a vitalidade da sua vida espiritual. Não tenha dúvida disso. Isso é na minha vida, isso é na sua vida, isso é na vida de todos nós. Se nós paramos de orar, de ler a Bíblia, de frequentar a casa de Deus, de ouvir a palavra de Deus, nós estamos assinando o nosso atestado de óbito espiritual. E o principal é quando nós deixamos de orar. Aí vem toda a causa de fracasso, de pecados, de vulnerabilidade da nossa vida, quando nós paramos de orar. Então, é um dever de todos, por isso que Paulo coloca no plural. Mas também deve ser uma constante, uma prática contínua, um hábito na nossa vida. Nós precisamos orar. Comece orando nas refeições. Comece agradecendo a Deus pela comida que Ele põe na sua mesa. Só aí você já vai orar 3 vezes ao dia, no mínimo. Alguns até mais. Comece orando assim que você acordar. Agradecendo a Deus por você estar vivo, ter aberto os olhos, ter tido uma noite de sono reparador. Comece a agradecer a Deus. Agradece a Deus quando você chegar no trabalho, pelo livramento que Ele lhe deu no trânsito. Agradece a Deus no fim do dia, pelo trabalho, pela oportunidade que Ele lhe deu. Então, nós podemos criar um hábito, meus irmãos, eu não estou falando aqui de dobrar os joelhos e orar 1 hora, 2 horas, não estou falando isso. Eu estou falando que nós podemos tornar a oração um hábito na nossa vida, quando nós começarmos a orar por tudo aquilo que é essencial e importante na nossa vida. Desde o primeiro momento, quando nós abrimos os olhos pela manhã, oh Senhor, graças te dou, porque eu estou vivo, estou com saúde, eu vou ter a oportunidade de trabalhar, de realizar, de conquistar. Agora tem gente que já acorda reclamando, murmurando. Meu querido irmão, a oração deve ser uma prática contínua na nossa vida. Terceira lição sobre oração que esse texto coloca para nós. Primeiro, é plural, então é um dever de todos. Segundo, está no tempo presente, então deve ser contínuo, um hábito, uma constante na nossa vida. Terceiro lugar, não é opcional, não é uma opção. Paulo coloca no modo imperativo. E o modo imperativo, para a gente entender muito bem, é do imperador, é uma ordem.
é um mandamento. Paulo não está dando uma opção. Paulo está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, como um apóstolo de Jesus Cristo, na autoridade de Deus, e ele está dando uma ordem para a igreja de Tessalônica: orai sem cessar. É uma ordem, é um mandamento, então se torna um dever, uma obrigação nossa orarmos, porque Deus está dando uma ordem para nós. Ele não está dizendo assim: quando você estiver de bom humor, ore. Quando você sentir assim um calafrio na espinha, ore. Quando você estiver emocionado, ore. Quando tudo estiver bem, ore. Ele não está dizendo isso. Ele está dando uma ordem clara, inconfundível para mim e você. É um mandamento de Deus: orai sem cessar. E essa ordem, quando nós olhamos no Antigo Testamento, ela perpassa todo o Antigo Testamento e ela vem no Novo Testamento, nos Evangelhos, nas cartas, no livro de Apocalipse. Você vê a igreja de Deus sendo conclamada à oração. Lá em Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor, é uma ordem, é um mandamento de Deus. Nós devemos orar. Jesus disse que nós deveríamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto vai nos recompensar publicamente. É um dever, é uma oração. E Paulo está dando a ordem aqui para a igreja: orai sem cessar. Agora veja, meus irmãos, como nós somos complicados. Nós quebramos o mandamento de Deus tranquilamente. E é interessante que a igreja muitas vezes é culpada disso. Sabe por quê? Deixa eu fazer uma pergunta bem básica para você. Se de repente você chegasse na casa de algum irmão aqui da nossa igreja e tivesse lá imagens de escultura, você iria ficar escandalizado? Se você chegasse na minha casa e tivesse lá imagens, com certeza você ficaria escandalizado e talvez até me denunciasse no conselho da igreja, porque eu estava quebrando um mandamento de Deus. O pastor está quebrando um mandamento da lei de Deus. Claramente. Pois bem, meu irmão, do mesmo jeito que o outro pode estar quebrando o mandamento da lei de Deus, se tornando um idólatra, você pode estar quebrando o mandamento da lei de Deus quando você não ora, quando você não busca a Deus, quando você não vive uma vida na presença de Deus. Você está quebrando a lei de Deus do mesmo jeito do outro que está se dobrando diante de uma imagem de escultura. Porque o mesmo Deus que disse: não farás para ti imagem de escultura, é o mesmo Deus que está dizendo com o apóstolo Paulo: orai sem cessar. Só que eu pergunto para você: quando foi a última vez que você viu um membro da igreja ser disciplinado porque não tem uma vida de oração? Quando foi? Mas deveria, não deveria? Não está quebrando o mandamento? Não está quebrando o princípio da palavra de Deus, da lei de Deus? O problema é que nós só disciplinamos quem adultera ou quem se prostitui. Nós não disciplinamos outros pecados. Isso é uma falha nossa. E eu não estou falando aqui da igreja do Pirangi ou da igreja presbiteriana do Brasil. Isso é uma falha da igreja evangélica como um todo. A única causa que leva à disciplina nas igrejas é adultério ou prostituição. Ou então roubo, mas roubo é uma coisa mais difícil de acontecer. Mas é adultério e prostituição. Adultério e fornicação. Agora, fofoqueiro, linguarudo, rebelde, gente que não tem uma vida de piedade, gente que está na igreja há 20, 30 anos, nunca leu a Bíblia toda, é analfabeto de Bíblia, de pai, mãe e parteira, não são disciplinados, vivem uma vida mundana, vivem uma vida fora dos padrões de Deus,
mas não são exortados, não são disciplinados, não são chamados a atenção. Por quê? Porque nós relativizamos aquilo que não deveríamos relativizar. Paulo não está dando uma opção para aquela igreja. Paulo está dando um mandamento, uma ordem, no modo imperativo: orai sem cessar. É uma ordem apostólica, inspirada pelo Espírito Santo, na autoridade do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus falando por Paulo àquela igreja e dizendo: igreja de Tessalônica, vocês não têm outra opção a não ser orar sem cessar. Ele está falando para nós hoje, como igreja do Pirangi. Em quarto lugar, então, primeira lição que nós aprendemos sobre oração aqui é que a oração é um dever de todos nós. Por isso que ele coloca no plural. É um dever do pastor e do diácono, do jovem e do velho, do presbítero e do irmão leigo da igreja, da criança ao adulto. É um dever de todos nós, é um dever da igreja. Segundo, deve ser uma prática constante. Por isso que ele coloca no tempo presente. Deve ser um hábito na nossa vida. Não é um dia por semana, uma vez por mês, num congresso especial, numa campanha especial. Não, deve ser uma prática constante, um hábito na nossa vida. Tem que se tornar um hábito na nossa vida. Terceiro, não é opcional, é um mandamento, é um dever, é uma ordem da parte de Deus. É um imperativo de Deus. Ele está dando uma ordem para nós: orai sem cessar. Quarto lugar, deve ser pessoal. Veja, é um dever de todos. Por isso que ele coloca no plural. Mas é interessante que ele coloca na voz ativa. Ele está dizendo que a oração é um dever de toda a igreja, mas a oração é algo que deve ser realizado por mim e por você individualmente. Por isso que ele coloca na voz ativa: é pessoal. É um dever da igreja. A igreja do Senhor está sendo chamada a orar. Mas eu não posso e nem preciso esperar que todo mundo ore. Eu tenho que orar. Eu sou igreja. O Senhor está falando comigo particularmente e dizendo: ore sem cessar. Então eu não posso fazer do outro uma muleta para a minha vida. Eu não posso dizer: essa igreja não ora, por isso que eu não oro. Essa igreja não tem reunião de oração, não tem campanha de oração, não tem culto de oração, então por isso que eu não oro. Não, senhor, é um dever seu, é pessoal, é particular. Por isso que ele coloca na voz ativa. Então, meus irmãos, vamos acabar com aquela história da irmã ou do irmão 6 horas. Irmão, você ora por mim? Você ora por mim? Vamos acabar com isso, meu irmão. Não existe essa ideia de alguém que é especial ou que tem acesso especial à presença de Deus. Desde o dia que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu foi rasgado de alto a baixo e nós temos acesso ao Pai por Jesus Cristo. Eu e você. Você não precisa de mim, você não precisa dos presbíteros, você não precisa dos diáconos, você não precisa da irmã de oração ou do irmão de oração. Você pode e deve entrar na presença de Deus e falar com Deus e orar ao Senhor. Não estou dizendo que a gente não possa pedir oração, porque a própria palavra diz que nós devemos interceder uns pelos outros. O que eu estou dizendo é que você não pode fazer do outro a sua muleta. Nem do seu pai, nem da sua mãe, nem o seu marido, nem a sua esposa. É você e Deus. Olha, pastor, eu não sou um homem de oração não, mas a minha mulher é uma mulher de oração. Sim, meu querido, ela é uma mulher de oração, mas você tem que ser também. Não, mas eu estou pegando carona na oração dela, é um miserável, né? Você tem que orar, meu irmão. Olha, pastor, eu não sou um jovem de oração não, mas os meus pais, eles oram por mim e eles vivem diante de Deus por mim. Meu querido, você precisa ser um jovem de oração, uma jovem de oração. É
pessoal. É pessoal. E deixa eu abrir aqui um parênteses para esclarecer uma coisa. Infelizmente, nós ainda temos uma alma católica em nós. Como diz o doutor Augusto Nicodemos, no texto dele, a alma católica dos protestantes, né? Em que sentido? Você já viu que parece que a oração que serve é a oração do pastor? É o pastor que tem que orar? Se é num aniversário, é o pastor que tem que orar. Se é no casamento, é o pastor que tem que orar. Se é no culto, é o pastor que tem que orar. Se vai fazer uma visita numa casa, é o pastor que tem que orar. Por quê? A oração do pastor é mais poderosa do que a sua? O pastor é um mediador? Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, e mais ninguém, é Jesus. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Mas o que é isso? É a visão católica, sacerdotal, de que eu preciso de intermediários para chegar a Deus. É por isso que quando eu vou na casa de alguém, eu vou fazer uma visita, ou eu estou num grupo, eu gosto que o dono da casa ore. Ali ele é o sacerdote do lar. Ele é o cabeça, ele é o pastor ali daquela casa. Então ele ora. É ele que tem que falar com Deus. E não é desonra, pelo contrário, é honra para mim ver o dono da casa orando, agradecendo a Deus, falando com Deus. Então, o que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que nós precisamos ter cuidado para não fazer do outro o nosso ídolo. Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolo, e a gente pode fazer da outra pessoa o nosso ídolo. Até nisso. Até nisso. Então, desenvolva a sua vida de oração e a sua maneira de orar com Deus. O seu modo de falar com Deus. Eu citei aqui exemplo de Lutero, eu citei exemplo de John Knox, eu citei exemplo dos puritanos, mas eles já passaram. Eles tiveram a sua história com Deus e o seu momento com Deus. Agora é eu e você. Talvez nós não tenhamos o mesmo tempo que Lutero tinha, mas nós precisamos desenvolver o hábito da oração. Nós precisamos desenvolver esse modelo de estarmos na presença de Deus, de falarmos com Deus. Porque senão a gente pode cair naquele extremo que eu já caí, e muitos de nós caem facilmente. A gente lê os heróis da fé, né? A gente lê heróis da fé. E aí você vê Lutero orando 4 horas, outros orando 6 horas, 10 horas. Meu Deus, eu não sou crente, não. Você tem que levar em consideração também o contexto que eles viviam, a época que eles viviam, a hora que eles dormiam. Na época de Lutero, as pessoas, 8 horas, já estava todo mundo dormindo, meu irmão. Hoje, meia-noite, a turma está começando a pensar em dormir. Pensar em dormir. Então, é claro que não vai ter condições de acordar 4 horas mais cedo. Mas você pega ônibus, você vai de carro, você pode aproveitar esse trajeto de meia hora, 40 minutos, 1 hora no trânsito, e está falando com Deus, não precisa fechar os olhos não. Mas está falando com Deus, está em comunhão com Deus. Oh Senhor, eu te agradeço por esse dia. E você está orando ali sozinho, falando com Deus. E criando esse hábito na sua vida. Mas lembre-se, é um dever pessoal. É algo pessoal. O meu modelo talvez não sirva para você, nem o seu modelo para mim. Eu tenho que achar o meu modelo. O importante é orar. Não interessa aonde, não interessa como, não interessa qual horário, quanto tempo eu vou dedicar. O importante é orar, é falar com Deus. É ter essa intimidade com Deus, essa vida com Deus, que a gente precisa desenvolver. É pessoal, é pessoal. Mas por último, a última lição que esse texto coloca para nós é que ele diz assim: orai sem cessar. E eu não sei você, mas eu tenho muita dificuldade de entender o que é esse sem cessar.
Eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, ainda muito criança, quando eu li esse texto, eu ficava pensando assim, o que é orar sem cessar? Será que orar sem cessar é você começar a falar e não parar mais? Vou começar aqui a orar, e aí eu não vou parar mais de orar, é sem cessar. Né? Sem cessar, sem parar, sem vacilar, né? Será que é isso que Paulo está dizendo aqui? É claro que não. Porque jamais nós iríamos conseguir fazer isso. Jamais. Quando a gente olha a história da igreja, nós vemos que os morávios, eles criaram uma reunião de oração que durou 100 anos, ininterruptamente. Mas com certeza não é isso que Paulo está dizendo aqui. Então o que seria orar sem cessar? Qual é a ideia, qual é o ensino que Paulo está passando para nós? A melhor resposta que eu tive até hoje é que orar sem cessar é você orar apesar e além das circunstâncias da sua vida. O que isso quer dizer? Está tudo bem com você, meu irmão? Está tudo de vento em popa na sua vida? Está tudo dando certo na sua vida? Está tudo legal? Você está com saúde, você está com emprego, você está com dinheiro guardado, tudo que você faz está dando certo, está tudo beleza. Os ventos estão favoráveis para você. Ore. Ore sem cessar. Fale com Deus todos os dias. Crie o hábito de oração na sua vida. Esteja constantemente na presença de Deus. Não perca essa comunhão com Deus, essa vida com Deus, mesmo que tudo esteja bem na sua vida. Agora, está tudo dando errado? Você perdeu o emprego, você está doente, a namorada largou você, o casamento está falido, as coisas estão tudo dando errado, o vento está contrário, as circunstâncias são adversas. Ore, continue orando. O nosso problema é porque geralmente a gente só ora quando tudo está dando errado. Mas a gente tem que orar quando tudo está dando errado e quando tudo está dando certo. Nós temos que continuar orando. Isso é orar sem cessar. Orar sem cessar é você orar na alegria ou na tristeza. Orar sem cessar é você orar quando você está bem de saúde ou quando você está mal de saúde. Orar sem cessar é você orar na igreja e orar em casa. É orar no trabalho, é orar na rua, é orar no culto e orar em qualquer outro lugar. Orar sem cessar é você entender que a oração é o oxigênio, é a respiração da sua alma e que você não pode ficar sem orar. Quais são as lições? A oração, primeiro, é um dever de todos nós. Por isso Paulo coloca no plural. Segundo, deve ser uma prática contínua, constante, um hábito na nossa vida. Por isso que ele coloca no tempo presente. Terceiro, não é opcional, é um mandamento, é um dever, é uma ordem que Paulo está dando. Por isso que ele coloca no modo imperativo. Quarto, é pessoal. Sou eu que tenho que orar. A ordem é para a igreja de um modo geral, mas ela alcança a mim individualmente. Por isso que ele coloca na voz ativa. E por último, deve ser realizada apesar e além das circunstâncias. Se eu estou no templo, ou se eu estou em casa, ou se eu estou na rua, ou se eu estou viajando, se eu estou dirigindo, se eu estou deitado, se eu estou em pé, não interessa. O que interessa é que eu devo orar sem cessar. Eu preciso desenvolver uma vida de oração na presença de Deus. Eu quero concluir com duas frases que marcam muito a minha vida quando eu trato desse assunto e quando eu exponho esse texto. Eu li um livro há muitos anos atrás, eu li, na verdade, pelo menos umas 3 vezes esse livro. O meu está bem velhinho, desgastado.
É um livro que vale a pena ler. Heróis da Fé, de Orlando Boyer, da CPAD. Esse livro ficou tão famoso que até na revista da Avon vendia ele. Bem baratinho, R$10, há um tempo atrás. Heróis da Fé. Ele conta a história de 20 homens de Deus extraordinários que fizeram uma obra maravilhosa no mundo. Dentre eles, Martinho Lutero, Jerônimo Savonarola e tantos outros homens de Deus, heróis da fé. E neste livro, Orlando Boyer, ele diz duas frases que há mais de 20 anos eu li e marcou a minha vida. E de vez em quando eu me pego pensando nelas. Primeira coisa que ele diz é que a igreja, ela caminha de joelhos. A igreja de Deus, ela não caminha no braço da carne, ela não caminha por causa do recurso que ela tem, ela não caminha por causa dos membros influentes ou ricos ou poderosos que possam estar dentro dela. A igreja de Deus, a verdadeira igreja de Deus, ela é vitoriosa, ela consegue ultrapassar qualquer barreira, porque ela caminha de joelhos na presença de Deus. Uma igreja de joelhos dobrados é uma igreja invencível, imbatível, vitoriosa. Lembra daquela frase que diz que a rainha da Inglaterra tinha mais medo das orações de John Knox do que de qualquer canhão apontando para a Inglaterra? Porque a igreja caminha de joelhos. É quando a igreja dobra os joelhos, é quando a igreja ora, que ela consegue vencer. Nós precisamos caminhar de joelhos, meus irmãos. Igreja, sou eu e você. E se nós não estamos caminhando de joelhos, nós não seremos vitoriosos contra a carne, contra o mundo, contra Satanás. Nós precisamos orar diuturnamente. Nós precisamos caminhar de joelhos diuturnamente, dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha vida, me livra da queda, me guarda, me converte. Senhor, transforma a minha vida a cada dia, me faz mais crente, mais comprometido contigo, que eu ame mais a tua palavra. Senhor, põe por terra toda e qualquer seta maligna. Senhor, abre as janelas dos céus sobre a minha vida, sobre a vida da minha igreja, sobre a minha família. É de joelhos que a gente caminha. A outra frase que Orlando Boyer diz no livro, que marca muito a minha vida, ele diz assim: somente quando a igreja sente dores em oração é que nascerão as almas. Somente quando a igreja sente dores em oração é que nascerão as almas. Sabe por que muita gente não se converte nas nossas igrejas? Sabe por que nós não temos uma conversão em massa no nosso país? Conversões verdadeiras? Porque está faltando vida de oração na igreja de Deus. Está faltando gente sentindo dores de partos em oração. Está faltando gente dizendo como John Knox: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Senhor, dá-me esta cidade, este estado, este país. Senhor, salva vidas aqui nesse lugar. Senhor, transforma vidas aqui nesse lugar. Senhor, salva. E quando a igreja começa a sentir dores em oração, a igreja vai ver as almas nascendo na presença de Deus. O problema é que a gente confia nas nossas estratégias. A gente acha que vai ser um jantar, um almoço, um curso bíblico, um convite, que vai ser uma palestra, que vai ser algum recurso que nós vamos utilizar que vai transformar vidas. Não, meu querido. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. E nós precisamos dobrar o joelho e dizer: Senhor, salva, Senhor, transforma, Senhor, liberta, Senhor, cura. É isso que a gente precisa fazer. Lembra da frase que eu disse lá atrás? Depois que orarmos, podemos fazer mais do que orar. Mas enquanto não orarmos, não deveríamos fazer nada. Então, você está orando pela sua família? Você está orando por um parente seu, por um amigo seu, para que Deus converta ele? Ok, ore.
chore, sinta dores em oração para que aconteça esse parto. Depois que você orou, aí você dá uma Bíblia de presente, aí você convida para vir à igreja, aí você dá um livro de presente, mas primeiro você orou para que Deus quebre as barreiras, para que Deus transforme aquele coração, para que Deus salve aquela vida. A nossa guerra, a nossa luta, meus irmãos, é espiritual, não é carnal. É contra as forças espirituais do mal. A nossa luta não é carnal. Quando alguém entra aqui, meu irmão, a nossa luta não é carnal. O que vai fazer diferença na vida dele não é o aspecto do templo, não é a beleza. O que vai fazer diferença na vida dele é se ele entrar aqui e ele for impactado espiritualmente com a palavra de Deus e com a oração da igreja, intercedendo para que Deus quebre aquela vida, aquele coração. Eu estou pregando para você, mas acima de tudo eu estou pregando para mim. Eu preciso melhorar a minha vida de oração. Eu preciso ser um pastor mais comprometido com a oração. Eu preciso dobrar mais os meus joelhos. Eu preciso orar mais pela igreja que o Senhor me deu a honra de pastorear. Eu preciso imitar mais os meus pais do passado, os meus pastores. Meu primeiro pastor, uma das lembranças que eu tenho dele, assim, que marca a minha memória, pastor Joaquim Varela. Uma das lembranças que eu tenho dele é de ver ele, os joelhos dobrados no púlpito da igreja, orando e citando nome por nome dos irmãos da igreja. Citava o nome do esposo, da esposa, dos meninos, faltava citar o papagaio, o cachorro. Ele conhecia todo mundo e ele orava por todo mundo. Por todo mundo. Nós precisamos orar mais. A primeira vez que eu me despertei para esse assunto, meus irmãos, foi quando eu participava de uma reunião de oração com as irmãs da igreja, de meio-dia. Eu vinha do trabalho, passava em casa bem rapidinho para almoçar, não dava 20 minutos, eu corria para a igreja, tinha um momento de oração, e de lá eu já saía para o trabalho. Foi um dos períodos mais importantes da minha vida. Mais importante. Era quando nós nos reuníamos para orar mais, para falar com Deus. Eu tenho amigos que nós nos reuníamos constantemente para orar, para ler a palavra e orar. Não era para discutir teologia, não. Era para ler a Bíblia e orar. E às vezes nós entrávamos pela madrugada, amanhecíamos o dia. Nós tirávamos a sexta para o sábado, ou do sábado para o domingo. A gente se reunia para orar, para buscar o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o objetivo da pregação neste momento é esse: despertar em você o desejo de orar mais. E eu espero em Deus que isso aconteça na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer o Senhor e vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Depois nós podemos cantar aquele cântico a orarmos, Senhor. Renato, conhece? Nós vamos depois cantar esse cântico e estaremos encerrando o culto. Faça a sua oração em nome de Jesus. Fale com Deus. Apresente diante do Senhor a sua vida, a vida da sua família. Apresente a sua igreja, seu pastor. Apresente os seus amigos de trabalho, os seus sonhos, seus objetivos, seus fracassos. Apresente diante do Senhor como é que está o seu coração. Ele conhece você por dentro e por fora. Ele sabe da sua vida. Fale com Deus em nome de Jesus. Ó Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra. E eu sei que esta palavra tem um endereço certo, a começar em mim. Eu preciso, Senhor, ter o meu altar da oração renovado a cada dia. Eu preciso ter mais comunhão contigo. Eu preciso buscar mais ao Senhor em oração. Eu preciso desfrutar mais
desta comunhão deliciosa com o Senhor Jesus. Ó Senhor, desperta na tua igreja nesta noite o desejo de orar mais, de buscar mais ao Senhor, de viver na presença do Senhor. Se há alguém aqui que não tem mais prazer em orar, Senhor, que não tem mais prazer em falar contigo, que perdeu esse hábito, perdeu, ó Deus, da sua vida, esta alegria, este gozo de estar na tua presença, que esta noite seja uma noite de renovação, seja uma noite de transformação nos nossos corações. Abençoa os teus filhos, as tuas filhas que nos acompanham em casa, que a tua palavra encontre guarida nestes corações e que haja um avivamento em nós e através de nós, para a glória do teu nome. Ser conosco, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.